Graça e a paz, eu sou o apóstolo Silmar Fernandes e este é mais um vídeo do curso Técnicas de Pregação. Então tenho falado, através de alguns vídeos, a importância de um pregador conhecer técnicas de pregação. Já abordei que Jesus, ele usava técnicas de pregação para poder alcançar o entendimento das pessoas. E eu vou falar desta feita sobre uma técnica simples. Então, a técnica número 1, uma técnica bem simples, mas eficaz. Vejamos, o Espírito Santo deu uma palavra, um princípio para ser ensinado para a igreja. Porque a pregação, ela sempre tem esta missão, é ensinar um princípio. Infelizmente, às vezes, pregadores, eles misturam as coisas e numa mensagem eles ensinam vários princípios e no fim o povo não sabe o que foi pregado. Então, digamos que o Espírito Santo deu a mensagem para o culto, uma mensagem sobre fé. Então você tem uma palavra sobre fé para entregar para o povo. Pode ser aquela palavra que Jesus disse, tudo é possível ao que crê. Tem aquela palavra que diz, aquele que crê verá a glória de Deus. Então, o pregador, você vai falar sobre fé. Agora, você não pode ficar 40 minutos falando, que a fé é importante, que a fé é isso, que a fé é aquilo, que a fé salva. Você não vai conseguir ficar 40 minutos falando dessa maneira. O povo vai dormir. O povo vai pegar celular, vai começar a manusear seu celular, vão começar a cochichar. Então, como você vai prender a atenção das pessoas e levar elas a entender a mensagem? Então, você tem um princípio que o Espírito Santo mandou você ensinar para a igreja. Fé. Tem uma técnica bem simples, a mais simples de todas. Você vai pegar um personagem da Bíblia que teve atitudes de fé. Então você vai primeiramente apresentar o personagem. Depois você vai mostrar qual foi a atitude de fé que esse personagem bíblico teve. E depois você vai mostrar qual o resultado dessa atitude de fé. Essa é uma técnica simples. Então digamos que você vai falar sobre Abraão, que foi o pai da fé. Então, primeiro passo, você vai apresentar o personagem. Há um erro comum, uma falha, digamos, comum entre alguns pregadores, que eles pensam que toda a congregação sabe quem é Abraão. Agora imagina uma pessoa que veio convidada, está entrando pela primeira vez no culto, e você começa a falar de Abraão. A pessoa não tem nem ideia de quem foi Abraão. A pessoa nem sabe quem foi. Então, você tem que apresentar o personagem. A Bíblia apresenta Abraão. Apresenta Abraão como? Dizendo que Deus o tirou da cidade onde ele habitava, Ur dos Caldeus. Lá morava Abraão. Então você pode começar a falar quem era Abraão, onde ele morava. Se você é uma pessoa que pesquisa, estuda, você pode falar como era a cidade que Abraão morava, como era a religião daquela cidade. Você pode fazer uma grande introdução falando da cidade aonde morava Abraão, da cidade de onde Deus disse para ele sair, mostrando como viviam aquelas pessoas, como era a religião, no que eles criam, se era um Deus, em vários deuses. Então, essas informações você não tem na Bíblia, mas você pode ler livros, você pode pesquisar. Então será uma maneira de você introduzir o assunto e apresentar o personagem. Então agora você apresentou o personagem para a igreja. Você pode ter certeza que todos estão atentos ao que você falou. Você prendeu a atenção da congregação quando você começou a apresentar o personagem. Agora você vai mostrar as atitudes de fé. As atitudes de fé. O que Abraão fez que demonstrou que ele tinha fé? Então, claro, você tem que conhecer a Bíblia, conhecer a história de Abraão, e você vai mostrar então para o povo as atitudes de fé de Abraão.
E o clímax da mensagem é você mostrar o resultado desta fé. Qual foi o resultado das atitudes de fé de Abraão? Então você apresentou um personagem, você contou uma história, o princípio era fé. Você falou de um homem que teve atitude de fé e mostrou o resultado dessas atitudes. É uma técnica bem simples. Há uma outra técnica também, que também é muito usada por aqueles que conhecem técnicas de pregação. Então você continua falando sobre fé. A palavra, o princípio a ser ensinado na noite é fé. Então você pode, essa é uma outra técnica, né? Técnica número 2, do mesmo assunto. Você pode pegar um personagem que teve atitude de fé e um personagem que teve atitudes de dúvida. Então você pode continuar, digamos que você fale sobre Abraão. Então Abraão é o teu personagem que teve uma atitude de fé. Você vai contar a história dele e o resultado da sua fé, das suas atitudes de fé. E você vai pegar um outro personagem bíblico que teve dúvida. As atitudes dele não foi de fé, e sim de dúvida. Então você vai mostrar qual foi a atitude de dúvida desse personagem. E vai mostrar o resultado dessa atitude. Então você vai poder ministrar à igreja, né? Que a importância da fé e também o que acontece com aqueles que duvidam da palavra de Deus. Então, dentro de um princípio só, você pode aplicar duas técnicas. Você pode escolher uma das duas. Mostrar um personagem que teve fé, contar sua história, suas atitudes e o resultado da sua fé. Ou então pode aplicar uma outra técnica, pegando um personagem que teve fé e um personagem que teve dúvida, e mostrar as atitudes de cada um e o final, o resultado dessas atitudes. Então, meu amigo, minha amiga, técnica de pregação vão te ajudar muito a ministrar a palavra. Sabe, não será mais difícil. Não será mais difícil. Pregar a palavra não é difícil. Às vezes vejo pregadores dizendo: se as pessoas soubessem como é difícil pregar, se as pessoas soubessem como a gente tem que se debruçar, tem que estudar, tem que jejuar, tem que fazer isso, fazer aquilo. Parece que é um peso ser um pregador. Olha, Jesus disse que os seus mandamentos não são pesados. Não é um peso ser pregador, não. A gente só precisa estudar, precisa conhecer, precisa ler a Bíblia, precisa ler livros, precisa se aprimorar. Então você, meu amigo, minha amiga, você que é um pregador, você que é uma pregadora, você que faz culto caseiro, você que prega na igreja, você que quer ser uma pregadora, a escolha é sua. Se você quer ser um bom pregador, ou se você quer ser um pregador médio, você quer ser um mau pregador, ou se você quer ser um perito na pregação da palavra de Deus. É possível? Claro. A Bíblia diz que Deus está procurando peritos. Assim, está vendo ali um perito na obra de Deus? Existem pessoas que são peritos na pregação. Por quê? Porque estudam. Porque se aprofundam naquilo que fazem. E não é assim na vida. Uma pessoa, duas pessoas ou mais pessoas podem entrar na faculdade e fazer uma faculdade de medicina. No final, todos eles têm os seus diplomas, são médicos. Mas você sabe que existe médico bom, médico regular, existe médico excelente. Né? E assim é em toda a profissão. Olha, o pedreiro. Puxa vida, tem pedreiro que não vale para nada. Tem pedreiro que ele vai fazer uma parede, você depois tem que pedir para desmanchar, porque sai toda torta. Por quê? Porque ele não é um bom pedreiro. Mas existem pedreiros ótimos, né? Pedreiros que conhecem, eles têm instrumentos para executar a sua tarefa. Então o pregador, não basta ele ter apenas a Bíblia. Viu, pregador? Não adianta não basta você ter apenas a Bíblia Sagrada. Não, você tem que ler, porque tem muitas coisas que não estão na Bíblia Sagrada. A Bíblia fala de uma cidade, né? Pedro estava lá, Jesus estava lá em Betânia. A Bíblia fala isso, mas você, para saber
como era a aldeia de Betânia, você vai ter que ler livros, você vai ter que pesquisar, você vai ter que gastar tempo, não é mesmo? Então você pode se tornar um perito na pregação da palavra do Senhor, mas você tem que gastar tempo para isso, você tem que gostar disso, você tem que querer isso, você tem que amar as almas, você tem que querer terminar o culto satisfeito, sabendo que você cumpriu aquilo que Deus mandou você fazer, que você entregou o recado certo como Deus mandou. Então que o Senhor Jesus te abençoe muito e aguarde o próximo vídeo onde eu vou estar falando sobre outra técnica de pregação.